eu brinco que eu adoro direito desportivo, que se eu tivesse que hoje começar no direito, eu ia querer é, trabalhar com alguns ramos do direito que são novos, que, na minha opinião, são ramos interdisciplinares e que faz com que a análise, a abordagem fique mais interessante do que os ramos clássicos. Mas como já tem tempo que eu estou no tributário, então a gente vai continuar dessa forma mesmo, e eu fico feliz por essa oportunidade de ter esse contato com vocês e da gente poder trocar essas ideias que faz parte dessa interdisciplinariedade do direito desportivo. Então, quando a gente pensa em tributação no futebol, a ideia de tributação no futebol, ela tem que estar sempre ligada com a ideia de governança. Eu falo que governança, compliance, são palavras hoje usadas que são chiques, mas para dizer coisas muito óbvias. E no caso do futebol, é que você tem que cumprir a lei e pagar os seus tributos. Então, quando a gente fala em governança, a governança tributária, ela está ligada basicamente a isso, a cumprir a lei e pagar os tributos devidos. Mas vocês devem estar me perguntando, professora, o futebol não paga tributo? Não, por uma falta de governança, porque durante muito tempo as questões tributárias no âmbito dos clubes, elas foram sendo colocadas em segundo plano, e isso foi levando os clubes, de uma maneira geral, a uma situação tributária X que ela ficou inviável. Mas é porque também não falta só essa governança tributária. Na minha opinião, falta um planejamento financeiro adequado. Então, o que, na minha opinião, falta para os times, de uma maneira geral, não é só a questão tributária, mas a questão financeira, assim, um planejamento financeiro adequado dentro da gestão do futebol. E aí, vou dar um exemplo para vocês, que já para a gente contextualizar no que está acontecendo nos últimos tempos, e as notícias atuais, eu sou super cruzeirense, advogo para o Cruzeiro, para a associação, tenho muito contato com a SAF em vários momentos, mas acho que o Pedrinho é um excelente gestor, é um homem de negócios e que está adquirindo o Cruzeiro como um negócio, mas o que o modelo associativista e o modelo do clube empresa tem de diferente? Essa tentativa de que a paixão não fale mais alto do que a questão financeira. Então, nesse período do Ronaldo, a gente observa que houve uma preocupação muito grande de que não houvesse uma desorganização financeira. Isso muitas vezes compromete o futebol. Então, as principais críticas dos torcedores hoje é que não fazem investimento, que não ganha título, que o time é ruim. Não é isso que vocês ouvem? É isso que a gente escuta, professor, recorrentemente. Então, é que precisa de dinheiro, precisa de contratar a gente. Então, quando os times são administrados com paixão, e é o que acontece muito dentro do modelo associativista, porque vocês pensam, as pessoas se unem, formam uma instituição em razão daquele amor que elas têm por aquele time. Então, todo mundo que é do Conselho do Cruzeiro, que foi presidente do Cruzeiro, pode se questionar X, Y, Z, mas eles são apaixonados pelo Cruzeiro. Então, o que foi acontecendo é que, em nome desse rendimento, desse resultado bom do time, e isso não é uma questão do Cruzeiro, é uma questão de todos os times, se vocês olharem do menor ou maior, é que essa vontade de performar e essa vontade de ganhar títulos, ela fala mais alto. E aí, para poder ganhar o campeonato, e se for preciso contratar um jogador de 1 bilhão, vai contratar. E aí depois resolve o que vai fazer, porque com essa expectativa
de que vai haver um ganho, tem expectativa da publicidade, tem expectativa das receitas de televisão, e aí que cria-se essa onda positiva no sentido de que vai ser possível administrar todas as finanças. Só que o que nós vimos nos últimos tempos é que isso não foi possível, é que essas opções e essas decisões na compra de jogadores, principalmente, visando resultados, sem uma preocupação com o orçamento e na administração desse orçamento, que isso fez com que os times chegassem na situação que chegou. Então, o tributário ele é só um contexto dentro dessa questão maior, que é essa governança financeira, essa preocupação de investir nesses ativos que são os atletas, mas de uma maneira consciente, de uma maneira que considere a questão financeira como um todo. Porque na hora que o dinheiro falta, não paga os tributos. Tem que pagar os jogadores por causa das multas e das penalidades que tem, e aí não paga os tributos, porque não tem dinheiro mais para pagar o tributo. Então, desde a lei do Zico, que é de 93, a lei Pelé em 98, a lei do Profut em 2015 e a lei da SAF, visa-se o tempo todo reforçar que é preciso que os times tenham mais cuidado com relação a essa gestão financeira. Então, há muito tempo, desde 93, as leis específicas brasileiras, elas são expressas no sentido de determinar o óbvio. Vocês têm que ser profissionais na administração do time e vocês têm que pagar as dívidas e os tributos devidos que estão prescritos na lei. Até aqui tudo claro, gente? Uhum. Alguma Tudo claro. dúvida? Então, mas quais são os tributos que os times pagam? Quais são os tributos que eles têm que pagar? Então, esses tributos que vão ser pagos, eles dependem da forma pela qual esse clube ele vai se estruturar juridicamente. Então, nós temos vários times, várias equipes de futebol profissional que são administradas por associações sem fins lucrativos, que ainda continua a maioria, embora nós tenhamos muitas SAFs criadas desde 2021 até agora, e nós hoje, no Brasil, de 2021 para agora, temos o modelo da Sociedade Anônima do Futebol, que é um modelo societário específico, especial, que é aquele modelo societário que administra uma equipe de futebol profissional. Então, a SAF, que é essa Sociedade Anônima do Futebol, é um modelo societário ele se aplica somente no caso de manutenção dessa equipe profissional de futebol. Antes, a gente tinha o clube empresa? Tinha. Quando veio a Lei Pelé trouxe essa possibilidade do clube empresa. Foi a Lei Pelé, lá em 98, que introduziu essa figura da administração do clube ser efetivada por uma empresa com fins lucrativos. Mas a ideia do clube empresa, ela não pegou no Brasil. Só 2 times, o Cuiabá na verdade, o time que era clube empresa mais importante, esse modelo societário, ele não prosperou. E ele não prosperou por questões tributárias, porque a carga tributária do clube empresa era uma carga igual das demais pessoas jurídicas. E os times de futebol não conseguiram arcar com essa carga tributária. Eles não se prepararam e eles não tiveram condições de arcar com essa carga tributária igual das outras empresas. Então, é por isso
que quando foi criada a lei da SAF, foi introduzido um regime de tributação específico para a SAF, que só elas pagam tributo desse jeito, nós vamos ver melhor isso como funciona, porque se criasse a SAF e determinasse que ela iria pagar os mesmos tributos de que toda pessoa jurídica paga, então, nesse caso, esse modelo também não se viabilizaria. Então, a SAF é um modelo empresarial específico, ela é uma sociedade empresária e ela tem fins lucrativos. Isso significa que aquele resultado positivo apurado vai ser distribuído para os sócios, vai ser distribuído para aquelas pessoas que aportaram capital ali, integralizaram o capital e que vão ter um retorno desse investimento por meio dos dividendos recebidos. As associações já não têm esse caráter de lucratividade, elas não visam lucro, embora elas possam ter, e é correto que elas tenham, um resultado positivo, mas todo o resultado positivo que é apurado por uma associação, esse resultado ele vai ser reinvestido nos objetivos institucionais. Então, todo o resultado que for obtido positivo, o lucro que for apurado na associação, ele é proibido que ele seja distribuído para os seus gestores. Todo o lucro apurado tem que ser reinvestido nas modalidades desportivas desenvolvidas por aquela associação. As associações elas têm que ter um conselho deliberativo, um conselho fiscal e um presidente. Então, elas seguem um modelo legal de associação e elas têm que cumprir essas regras que regulamentam as associações sem fins lucrativos. Quando a SAF foi criada, a SAF veio para ser um incentivo para que as empresas se ocupassem do futebol. E que, ao se dar a gestão do futebol, essa gestão empresarial, então, que isso seria uma forma de implementar as normas de governança. E com isso haveria um controle muito maior da atividade do futebol. Porque a atividade do futebol, gente, hoje, ela movimenta bilhões de reais. Então, esses valores são valores assustadores e que, para qualquer governo, vocês verem que não são questões do Brasil que leva a fiscalização das entidades, mas que outros países também estão atentos a essas movimentações, como a Espanha, por exemplo, que é um país onde o futebol é uma atividade importante e também com o envolvimento de muito recurso financeiro. Até aqui, beleza? Professor, eu só tenho uma dúvida no último slide, que é o seguinte: o pessoal confunde muito isso. Eu acho que até seria legal a gente falar para sanar essa dúvida. Quando você diz que na associação sem fins lucrativos, ou seja, que não pode distribuir lucro para os seus gestores, esse lucro só pode ser reinvestido nas atividades do próprio clube, isso quer dizer que os gestores não têm salário? Ou quer dizer que eles têm o seu salário, mas não podem receber divisão de lucros, ou seja, dividendos? Quem perguntou? Fui eu, Renan. Renan, deixa eu te falar uma coisa. Isso vai depender do estatuto de cada associação. Uhum. Mas eles só podem receber salários. Eles jamais podem receber qualquer valor atrelado à performance lucrativa daquele determinado clube. Perfeito. E o salário que ele recebe tem que ser um salário compatível com o de mercado. Então, quanto que um presidente de uma empresa desse porte ganha? E aí tem que haver essa média de mercado. Não pode configurar que está havendo uma distribuição disfarçada de lucros para ele. Perfeito. Entendido? Esclarecido? Isso é muito importante. Agora, essa questão de vai ter salário, não vai ter salário, vai depender
do que o estatuto de cada entidade determina. Por exemplo, no caso do Cruzeiro, o estatuto proíbe que a presidência e as diretorias tenham salário. Uhum. Então, é o estatuto que vai governar isso. Mas pode ser que eles tenham, mas eles só podem ter salário em razão da retribuição do trabalho. E esse salário não pode ter nenhuma relação com o lucro. Explicado. Ok? Muito obrigado. E aí, o que tem benefício em termos de tributação de você ser uma associação e ser uma SAF? Então, as associações, elas gozam de muitos benefícios fiscais, que nós vamos ver melhor agora, que consistem em isenções que são dadas a esse modelo associativo. Nós vamos ver que existem tributações específicas para aquelas associações que mantêm equipe de futebol profissional, e tem uma parte que são isenções que se aplica a qualquer e toda associação sem fins lucrativos. Mas nós vamos ver que isso não significa que as associações não pagam tributos. Nós vamos ver que elas pagam de forma diferente, tem isenção, mas que elas não estão completamente desoneradas. Com a criação da SAF, quando a Lei 14.193 foi aprovada em 2021, no bojo dessa lei, dentro lá da lei, foi criado um regime de tributação específico. Então, a SAF, nós vamos ver melhor como que ele funciona, elas têm um regime de tributação específico para o futebol. Então, que chama REF, Regime Específico do Futebol. É uma espécie de regime especial que é dado para os times de futebol. É diferente dos outros regimes, porque você não pede autorização para você recolher dessa forma. Uma vez que você seja constituída na forma de uma SAF, o seu CNPJ de SAF já te dá direito ao recolhimento dentro dessa modalidade. Então, como que funciona a tributação das associações sem fins lucrativos? Uma primeira situação que eu vejo muito quando me perguntam é que as associações desportivas, elas são imunes? Não, elas não são imunes. A imunidade, que é a desoneração de tributos prevista na Constituição, essa imunidade, ela está restrita às entidades de educação e às entidades de assistência social. Pode ser que as entidades desportivas, associações desportivas, sejam associações de assistência social? Pode acontecer. Pode acontecer que uma associação desportiva, além da administração das atividades desportivas que ela desenvolve, ela também seja considerada uma entidade de assistência social. Mas, assim, juridicamente, para configurar uma entidade de assistência social, é muito importante a questão da gratuidade de você fornecer aqueles serviços ou permitir que pessoas usufruam daqueles serviços sem pagar. Então, é preciso que tenha uma gratuidade. E precisa que essa gratuidade tenha uma abrangência relevante. Então, não pode ter 3 pessoas sem pagar para configurar uma assistência social. Isso tem que ter uma abrangência relevante para fazer com que seja considerada que aquela associação ela tem esse apelo social, ela trabalha para que aquela sociedade melhore de alguma maneira. Eu vejo que não é incompatível com as associações desportivas que elas tenham essas entidades de assistência social. E vou até dar um exemplo que eu acho que o próprio poder público vem fomentando isso de alguma maneira. Hoje, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos programas que eu acho super importantes, especiais,
que merecem ser divulgados, que são programas que dão desconto nos impostos municipais, principalmente na questão do IPTU. Belo Horizonte tem 2 programas muito importantes. Um que chama BH para Todos e o outro que é Estamos Juntos. Esse BH para Todos significa que essas associações esportivas elas podem oferecer vagas nas suas escolinhas para crianças e idosos que portadores de necessidades especiais. Então, o Cruzeiro, por exemplo, aderiu a esse programa e hoje tem futebol para cegos, tem crianças com síndrome de Down que fazem as escolinhas de futebol. Então, e isso, quando o programa é muito bem estruturado, com as modalidades, e os locais onde essas modalidades inclusivas acontecem, esses locais contam com uma redução de IPTU, uma redução importante que pode chegar até 30% do IPTU. Então, e isso vocês concordam comigo, que é uma forma de fazer com que a assistência social faça parte das associações esportivas. Uma outra questão de Belo Horizonte também, que não é específica do esporte, que é a questão dos todos juntos, significa que aquelas pessoas jurídicas que jurídicas que empreguem pessoas em condições de rua, moradores de rua. Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos te ouvindo. Aquelas pessoas jurídicas aqui pode ser associação, SAF ou um supermercado, qualquer tipo de empresa, que empregue moradores de rua, mas não é ir na rua achar um morador e pegar ele e colocar ele, não. A prefeitura tem as pessoas cadastradas, onde é feito um estudo socioeconômico, psíquico dessa pessoa, e existem aqueles que são cadastrados, e aí, se você também emprega uma pessoa nessa condição, você também tem desconto dos tributos municipais. E no caso, por exemplo, do Cruzeiro, da associação, ela ficou, depois da divisão da SAF, com a administração dos clubes, que tem piscina, quadra, e vocês concordam comigo que é uma determinada atividade que, na minha opinião, muito apta a receber esses moradores de rua cadastrados. Então, são projetos que têm essa denotação de assistência social que estão sendo inseridos dentro do contexto do esporte. Então, já que vocês são aí do grupo de estudo do desportivo, então é tentando unir o esporte, que é uma atividade muito lucrativa em alguns segmentos, com essas questões da assistência social. Eu confesso a vocês que eu me emocionei quando eu vi as crianças portadoras de síndrome de Down jogando futebol lá no Cruzeiro. Além dos cegos, do futebol com cegos, além das pessoas, os cadeirantes, que existe um projeto de o basquete sob rodas. Então, olha para vocês verem tantas coisas interessantes que essas políticas de isenção de tributos podem promover. Então, com relação porque nós temos tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. Eu queria perguntar para vocês aí desse grupo, todo mundo já formou, já sabe quais são os tributos? Me conta um pouco aí a vida de vocês com os tributos, para eu saber o que eu explico. Nem para eu ficar tão básica, nem tão complexa. Professor, então, só para contextualizar você, a gente é um grupo vinculado ao FMG, né? Só que há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco atrás, nós resolvemos abrir o grupo para todas as universidades, todas as pessoas que quisessem participar do país, na verdade. Então, a gente tem aqui gente de todos os graus de senioriedade possíveis, tem gente que já é formada, tem gente que está na pós,
tem gente que, enfim, é sócio de algum escritório. Eu acho que, em geral, a maioria aqui são graduandos, né, Felipe? Você pode me confirmar isso. E eu acho que, assim, pensando que nosso público é de grande maioria acima do quinto período, acho que alguma noçãozinha dos tributos o pessoal já tem. Essa do Renan, vocês confirmam ela aí? O que vocês acham? O pessoal fazendo joinha na câmera aí, se quiser abrir o Ah, microfone. pode contar. Então, algum comentário aí, Renan? Se colocar algum comentário aí, você me conta, hein? Ó, eu tenho uma pergunta aqui de antes. O João Luiz está até com a Ah, mão levantada. Quer falar, João, sua pergunta? ô, Manda gente, bala. eu tenho que contar uma coisa para vocês. Nessa Ah, dificuldade que eu tive aqui com vocês, eu não estou vendo vocês. Então, vocês levantam, vocês falam, vocês perguntam, põem o Renan aí para funcionar. Tá bom? combinado. Eu vou mediando aqui e vou chamando o pessoal, professora. Pode falar, João. Tá. Não é em relação a esse questionamento, é o que você falou direitinho. Tem várias, por exemplo, eu trabalhei 30 anos secretário de Fazenda, então tributo para mim é Tá tranquilo. fácil, né, João? É, é. E tu trabalha no escritório, sou pós-graduado já em Direito Esportivo, então o Renan explicou direitinho. Tem Várias nuances. vários nuances. Mas a pergunta que eu fiz anteriormente é que você está falando negócio da característica de assistência social. E se existe algum clube conhecido, assim, para falar assim, esse clube de futebol tem a característica de assistência social. É tipo isso. Por exemplo, falar assim, no geral, a gente não conhece. O Cruzeiro, o Bragantino, o Atlético, qualquer um, a gente vê que não tem só essa característica da assistência social. Existe algum clube que estaria aí, clube de série A, B, C ou D, que tenha característica de assistência social? É isso aí. Que eu conheça, não, João. Que eu conheça, não. Eu conheço iniciativas como essas que eu pontuei para vocês com relação a outros times. Até porque existe uma preocupação de formação com a base. E querendo ou não, quando você abre a base, assim, para pessoas de baixa renda, nesse caráter assistencial, você melhora seu espectro de formação de atleta. Mas, assim, que ele seja, da essência, esse clube nasceu por ser um clube de assistência social, não. Respondido? João fez joia com a mão aí. Respondido, é porque eu esqueci que ela não está vendo. Está tranquilo. Eu imagino isso Desculpa. mesmo, né? De não ter. Mas, assim, às vezes a gente está no meio, mas não conhece tudo, né? Mas realmente é difícil, né? Da gente de ter, né? A não ser talvez um clube, uma associação amadora, né? De repente vai, mas não Isso. com destaque. Isso aí. Não Mas eu entendi. Entendido? Entendido. Obrigado. Então, com relação aos tributos federais, nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos idênticos, e eles, que toda pessoa jurídica paga, e que as associações são isentas, com base nesse artigo 15 da Lei 9.532, que determina que consideram-se isentas do IRPJ e da CSL as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam sem fins lucrativos. Então, vocês podem ver que, com base nesse artigo, os times que são constituídos na forma de associações sem fins lucrativos entram nessa segunda parte aí, porque eles prestam serviços para os quais eles foram instituídos e colocam-se à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, que são os associados. Em razão disso, até, gente, foi em razão disso, é que muitos times
também tem clube. Tem os clubes que tem piscina, que tem esses serviços que são voltados para os seus associados. Nós temos no Brasil muitos times que têm essa característica de que eles são associações civis como uma maneira de prestar esse serviço para os associados, para que os associados não sejam só os torcedores. Claro aí, para vocês? Faz sentido? Sim. Uhum. Nós temos grandes times. O Flamengo tem todo esse parque esportivo. O Flamengo até tem outras modalidades de esportiva. Tem Flamengo, por exemplo, tem uma supremacia na ginástica olímpica. Os atletas olímpicos brasileiros, na grande maioria, eles são formados no Flamengo. Então, que além do futebol, através do clube, da associação desportiva, ele, de caráter até, às vezes, recreativo, eles acabaram desenvolvendo outras modalidades. E aí, aconteceu com a Lei Pelé algo muito interessante e que acabou gerando algumas repercussões do ponto de vista tributário. E relacionado com essa isenção que está prevista no artigo 15 da Lei 9.532, relativa ao imposto de renda e à contribuição. A Lei Pelé, lá no artigo 2º, de acordo com a Lei 10.672 de 2003, ela estabeleceu lá no parágrafo único, olha para vocês verem quando às vezes o legislador faz uma coisa tentando ajudar e acaba tendo uma repercussão que ele não esperava. Então, lá o parágrafo único fala assim: a exploração e a gestão do desporto profissional constitui exercício de atividade econômica, sujeitando especificamente à observância dos princípios da transparência financeira e administrativa, da moralidade na gestão desportiva, da responsabilidade social de seus dirigentes, do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional, da participação na organização desportiva do país. E aí, o que aconteceu com isso? Vocês acham que quando a Lei Pelé escreveu isso aí, determinando que a exploração e a gestão do desporto vai constituir exercício de atividade econômica, a Lei Pelé quis revogar o modelo associativista? Não, né? O que vocês acham assim, que era a intenção da Lei Pelé? Vocês, uns estudiosos do direito esportivo. Eu acho que... Vai, Felipe, pode falar, você abriu Não, o eu ia microfone. falar que passando todos esses anos eu ainda faço esse questionamento, porque tem muita lacuna, muita coisa que não é abordada, que não ficou clara e tal. Não à toa tá chegando aí, né? Já chegou, mas ainda tá em aberto a Lei Geral do Esporte, né? Pois é. Mas eu pergunto para vocês, quando isso está escrito aí, que vocês leem isso, o que vocês acham que era a intenção do legislador ao colocar isso aí? Nossa, pergunta difícil, né, professor? Mas, assim, eu acho que... Enfim, não acho que nessa época o legislador teve a ideia de acabar com o sistema associativo, até porque a gente não tinha respaldo nenhum para criar outro sistema ainda. Mas eu penso que sei lá, um início de tentativa de gestão mais transparente, igual ele escreve aqui, de evitar, implantar algumas medidas de compliance, evitar a corrupção, que devia ser muito presente nos times e é ainda até hoje. Coisas que depois a lei da SAF até vem trazer mais incisivamente. Reforçando, né? Uhum. E também por conta de uma crença de que as empresas elas são melhor geridas, que elas são geridas com mais rigor, com mais transparência, com mais moralidade. Então, o que aconteceu com isso aí? Isso fez com que a Receita Federal entendesse que, a partir da Lei Pelé, que
essas associações não teriam direito mais a essa isenção, porque as associações, uma vez que elas têm caráter empresarial, desenvolve atividade econômica, elas perderiam essa característica de associação civil sem fins lucrativos e, portanto, elas teriam que pagar o imposto de renda e a CSL. Eu trouxe aí um acórdão, a ementa de um acórdão do CARF, que envolveu o Santos, está aqui, isso é público, a gente consegue tirar na internet, e esse acórdão, ele deixa claro de que as entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol não gozam de isenção, por se enquadrarem como sociedades empresárias nos termos da lei, submetendo-se à tributação das demais pessoas jurídicas de acordo com a legislação tributária aplicável, ainda que constituídas sob a forma de associações sem fins lucrativos. E aí eu pergunto para vocês acham que isso está certo? Putz, mais uma difícil. Alguém arrisca, pessoal? Vocês acham que está certo? Eu acho que não, né? Porque não é a sociedade empresária no fim do dia, né? Não se trata disso. Ela passou a visar lucro, que é o que diferenciaria uma sociedade empresária de uma associação sem fins lucrativos? Não, porque elas continuam sem distribuir lucro para os seus dirigentes, que é o que as sociedades empresárias têm. Então, essa formalidade de falar porque elas vão desenvolver atividades econômicas, isso não quer dizer que elas deixam de ser associações. E aí, esse é um acórdão que era de uma Câmara Baixa, no CARF, e a Câmara Superior, nesse processo do Santos, mudou o entendimento no recurso especial interposto pelo Santos e falou que batendo em cima dessa questão da isenção, porque elas não têm fins lucrativos. Então, que as entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos detentores do patrimônio e o lucro ou prejuízo são denominados superávit ou déficit. Desse modo, o fato da associação realizar atividades econômicas não permite concluir que ela possui finalidade lucrativa. Pelo contrário, faz parte do seu escopo obter recursos para fomentar suas atividades empresariais. E que aquela equiparação estabelecida pela Lei Pelé, ela é apenas uma ficção jurídica, se reportando apenas aos aspectos que a lei dispôs no tocante à fiscalização e do controle, não abrangendo outros aspectos, inclusive tributário. Esse acordo é de 22, e aí vocês podem falar comigo, será que então a situação está resolvida, professora? Não, não está. Hoje existem outros acordos pendentes de julgamento, outros recursos pendentes de julgamento, em que essa questão está sendo fortemente debatida e, às vezes, ganha-se por uma maioria muito pequena. Então, a gente observa no âmbito do CARF essa resistência a conceder a isenção para os times de futebol. Então, nós podemos dizer que é uma questão aberta e que tem essa intenção constante de tributação dos times de futebol. A gente vê isso tanto nessa questão específica relacionada com a isenção do imposto de renda e da contribuição, também no que diz respeito a COFINS, e também vemos isso na seção do direito de imagem. Então, também vemos isso com relação ao direito de imagem. E também existem discussões que são importantes no âmbito do CARF, relacionadas, aqui já é um acordo relativo ao São Paulo, que está relacionado com outras receitas. Então, quando aquele time recebe outras receitas, como receitas decorrentes de negociação de atleta,
receita de publicidade. Isso faz com que ele perca esse caráter de associação. Então, nesses casos, entendeu que não perde, desde que todos os valores que sejam arrecadados sejam reinvestidos nos objetivos institucionais. Então, esses valores que são recebidos, porque outras receitas que não são aquelas receitas decorrentes da associação, da colaboração dos associados, isso é isento ou isso tem que pagar tributo? Então, entendeu que isso é isento, desde que esses valores sejam totalmente reinvestidos nos objetos institucionais. Alguma dúvida, gente? Querem me perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Esse entendimento me causa preocupação, assim, porque existe uma vontade gigantesca de tributar o futebol no Brasil por parte da Receita. Nessa ideia de que aquilo ali fomenta muito dinheiro e não é possível que algo que gere tanto dinheiro fique sem pagar imposto. Então, isso fica na cabeça da Receita Federal com relação aos tributos federais, que são os mais importantes nesse contexto. E aí, existem duas contribuições federais, que é o PIS e a COFINS, que para as empresas, de uma maneira geral, incidem sobre o faturamento. E no caso do PIS, que é o Programa de Integração Social, no caso do PIS, existe um pagamento que não é um pagamento igual às demais empresas, porque as empresas elas pagam PIS um percentual 0,65 do faturamento delas. Agora, as entidades desportivas, elas recolhem o PIS de uma forma diferente. Elas pagam 1% da folha de salários. Então, no lugar delas recolherem sobre o faturamento, elas pagam sobre a folha de salários. E a COFINS, que a maioria das empresas paga dentro do regime cumulativo 3% sobre o faturamento, no caso do time de futebol, a COFINS é isenta. Também existe uma isenção da COFINS para as associações sem fins lucrativos. Essa discussão, se a Lei Pelé retirou a isenção, essa discussão hoje está com vários julgamentos abertos no caso de COFINS, nas câmaras relacionadas com a COFINS. E aí, uma outra questão importante, que toda empresa paga uma contribuição. Agora, o Brasil está discutindo isso de uma forma bem contundente, que é a questão da oneração ou desoneração da folha de pagamentos. Então, toda empresa tem que pagar uma contribuição equivalente a 20% da folha de pagamentos, 20% dos salários, a título de contribuição previdenciária patronal. Não é o empregado, é a empresa. Então, a empresa que emprega tem que somar todos os salários que ela paga no mês e ela tem que recolher 20% para o INSS e ainda recolhe, em alguns casos, mais 8%, dependendo da categoria, que são adicionais à contribuição previdenciária patronal. Inclusive, o valor que é pago para terceiros, para as entidades representativas de classe. No caso das associações, elas não pagam a contribuição previdenciária patronal igual às demais empresas. Elas pagam de uma maneira diferente, um substitutivo. Não é que não paga, paga de um jeito diferente. E a Lei 8.212, que é a lei que regula todas as formas de custeio da Previdência Social no Brasil, da Seguridade Social, melhor dizendo, a Lei 8.212, lá no artigo 22, parágrafo 6º, determina que a contribuição empresarial da associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional. Então, aqui eu grifei só para falar com vocês o seguinte: para que pague desse jeito diferente, tem que manter equipe de futebol profissional. O que aconteceu com o Cruzeiro? Quando ele transferiu todo o futebol para a SAF, ele não mantém mais equipe de futebol profissional. E com isso, ele não pode mais recolher nessa modalidade. Ele tem que recolher como as outras empresas, como as outras associações esportivas. Por exemplo, o Minas, outras associações desportivas que não têm equipe profissional de futebol. Então, as demais que não têm futebol recolhe igual todo mundo. E aí, quem tem equipe de futebol vai pagar 5% da receita bruta. E aqui a lei, ela fixa quais são a receita bruta que será tributada. Então, vai pagar 5% do quê? Dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais. Quando eu falo com vocês que receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos, de que participem, o que é esse dinheiro aí? Vocês que são bons em direito esportivo. Receita de ingresso, talvez? Receita de ingresso, a receita decorrente da venda dos ingressos. E qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos, que é o que a TV paga para poder televisionar os jogos de determinado time. Aí está falando que vai pagar sobre a venda do atleta, sobre a cessão dos direitos federativos do atleta? Não. Não. Só paga 5% sobre isso. E como que paga? A pessoa que vai pagar esse valor para o time, ela vai reter esse valor. Para vocês verem, a confiança no time é pequeniníssimo. Vai reter e vai pagar para o time líquido, depois que foi feita a retenção. É um caso de substituição tributária, na minha opinião. Então, aqui, a entidade promotora do espetáculo vai efetuar o desconto de 5% e vai pagar até 2 dias úteis após a realização do evento e vai entregar o dinheiro livre para a associação desportiva. E a associação desportiva tem que informar a quem promove o evento as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. E no caso de as associações receberem recursos de empresa a título do patrocínio, licença de uso e marca, simples, publicidade, transmissão de espetáculos, essa última, que é a empresa que paga, ele vai ficar com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5%. Então, eles já recebem isso líquido, sem preocupar com o pagamento do tributo. Professora, só um minutinho. Gente, Tem o Pedro Henrique está com a mão levantada. Pode falar, Pedro. Gente. Agora estamos te ouvindo. Ah, tá. Professora, tudo bem? oi, Pedro. Tudo ótimo. Vou até abrir a câmera aqui, que eu não sei se você está lembrando de mim. Mas eu fui ser orientando da monitoria da PUC. Ai, Pedro, me perdoa que eu não estou enxergando. E pera, mas eu vou tentar. Peraí. Professora, Oi. a minha pergunta é a seguinte: eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber se a Receita já esclareceu isso em alguma. Não sei, alguma. Gente, esqueci o nome. Pedro, te conheço demais, Pedro, filho da Tereza? Eu mesmo. Ah, Essa receita, professora, de
decorrente dos espetáculos, por exemplo, né, se um time ele gere o estádio, né, ele tem uma receita ali decorrente da lanchonete, alguma coisa assim, de um naming rights, não sei, isso vai acabar entrando nesse conceito de receita para esses fins? Pois é, eu acho que não, Pedro, porque olha para você ver a lei. A lei está muito falando de receita decorrente dos espetáculos desportivos. Então, está muito ligado com a realização do jogo, entendeu? E não está relacionado com a realização do jogo, porque o jogo é considerado um espetáculo desportivo. E esses valores que você está colocando seriam como se fossem receitas de aluguel. Exato, foi isso que Entendeu? eu pensei também. Então, ainda que essa receita ela nasça de um espetáculo desportivo, mas eu acho que ela está fora. Entendi. Mas acho que ela, mesmo assim, ela permanece a isenção, porque ela, mesmo assim, permanece a isenção, porque aquele valor vai ser totalmente reinvestido nos objetivos institucionais. Certo. Certo? Que bom te ver, Pedro. Eu sou fã do Pedro, gente. Ele vai ficar com vergonha, mas eu sou fã dele. Então, peraí que eu tenho que voltar a compartilhar, não é isso? Isso. Ou continuou compartilhando? Não, tá compartilhando sua tela normal. Agora tá na apresentação, é só colocar em modo tela cheia. Aí, boa, deu certo. Pronto, deu certo. Então, agora nós temos que pensar que isso vai fazer diferença também no caso da SAF, essas receitas decorrentes da venda de jogadores. Então, eu achei esse desenho aqui que eu printei aí para vocês, que é um desenho falando de algumas mudanças que a Lei 12.395 de 2011 trouxe e que mudou na Lei Pelé com relação a essa questão da venda de jogadores. Isso aqui vocês sabem mais do que eu. Então, isso aí é mais a praia de vocês do que a minha. Mas eu quis colocar isso aqui para quê? Para a gente contextualizar o que um clube pode ganhar quando ele vende um atleta. E aqui eu quis colocar essa questão do direito de imagem. Aqui eu acho que tem até um erro, porque fala que antes era questão de 70% e que agora a definição é livre. Não é. Ainda hoje, a questão do direito de imagem é muito discutida no caso dos atletas. Tem muitas autuações da Receita cobrando imposto de renda pessoa física, desconsiderando as pessoas jurídicas que os atletas criam, desconsidera totalmente e imputa todo esse rendimento dessa pessoa jurídica que administra o direito de imagem na pessoa física como se salário fosse. Mas isso piora se não obedece o percentual de 70%. Então, é importante que tudo não seja direito de imagem. É importante que seja observado o percentual que a lei determina. Então, oi. Aproveitar a deixa aqui que estava comentando sobre alguns atletas e tal, eu fiquei na curiosidade. Até agora a gente mencionou mais tributação para clubes. Existe alguma previsão específica para atletas ou não tem nada nesse sentido? Eu pensei até, por exemplo, na Espanha, teve vários jogadores que se envolveram em casos com fisco, tudo mais. Existe. O que acontece? O atleta, pessoa física, ele recebe o salário dele e ele é tributado pelo salário dele como se ele fosse qualquer empregado de qualquer empresa. Uhum. Então, com relação ao salário dele, não existe um regime especial para atleta. O que ele ganha a título de salário fica para ele, ele é tributado como se salário fosse. Ok? Uhum.
Agora, o que que eles fazem, que não são só os atletas, os médicos, os advogados, os engenheiros, os contadores fazem? Os atletas, como eles também recebem no bojo da remuneração deles os direitos de imagem, que são aqueles valores que o clube paga para o atleta para usar a imagem dele em campanhas publicitárias, a televisão paga pelo direito de imagem. Então, uma parte desses valores, o clube remunera o atleta por essa utilização da imagem dele. Então, como forma de planejamento tributário, muitos atletas constituem pessoas jurídicas, das quais eles são sócios, na grande maioria eles são sócios, ou são sócios com parente, com a mulher, com o pai, com o irmão. Então, eles são só, ou às vezes só eles são sócios. E o direito de imagem, eles transferem para essa empresa, eles fazem uma cessão do direito de imagem, e essa empresa recebe o direito de imagem. Como a tributação da pessoa física, da jurídica, é menor do que a pessoa física, então essa empresa paga menos tributo se ele recebesse isso tudo como salário. E aí, depois, essa pessoa jurídica distribui o lucro para o sócio, esse lucro é isento. Ela paga tributo e distribui para o sócio. No sócio, esse lucro é isento. Então, aí, eles com isso conseguem reduzir drasticamente a carga tributária. Entendi. Eu acho que a Lei Geral do Esporte traz até uma previsão nesse sentido, agora que você falou. Pois é, de tentar regulamentar melhor essa questão. Beleza. E de estabelecer esses limites para o direito de imagem. Certo. Ok? Antes daí... Deu certo, Felipe? Antes da gente seguir, professor, só peço licença um segundo para falar que a gente vai colocar o formulário de presença no chat agora, tá? Atentem-se e preencham, por gentileza. É mera burocracia, mas que é importante também. Novamente, professor, muito obrigado. Isso mesmo. Vocês põem esse povo aí na linha, hein? Podemos ir? Continuar? Podemos. Então, o que o clube recebe na venda? O clube, eu tô falando, nós voltamos a falar do clube, né? O clube, quando ele vende um atleta, o que ele recebe? Ele recebe a taxa de transferência, porque nesse desenhozinho aqui, ó, vocês estão vendo que está falado que existe uma multa rescisória. Então, os times, eles assinam contratos com os jogadores, a tendência é que sejam por 5 temporadas. E aí, se o jogador, um outro time vem e compra esse jogador, ele tem que indenizar o time que está perdendo o jogador daquele período que o jogador está indo embora. Então, contratou por 5, mas no terceiro ano ele vai embora, o time que está comprando tem que indenizar o time que está vendendo. Entenderam? E aí, isso chama taxa de transferência e o clube que está vendendo recebe essa receita. E se o time é formador de atleta, time que é o atleta, a gente fala que o atleta foi formado naquele time quando ele jogou lá dos 14 aos 19 anos. Então, aqueles times que formaram um atleta, que foi da base, que jogou lá do 14 aos 19, o time que formou tem direito a 5% do valor negociado. E esse valor pode ser dividido. Então, vamos supor que o jogador foi da base do Cruzeiro e do Grêmio. Então, os dois vão ratear esses valores na proporção de
quanto que ficou mais tempo em cada lugar. Entendidos? Entendido. Esses valores não estão listados no artigo 22 da 8.212. E aí, esses valores acabam não sendo tributados hora nenhuma. Eles não pagam imposto de renda, eles não pagam COFINS, eles não pagam contribuição social sobre o lucro, eles não pagam contribuição previdenciária patronal. Por isso que a Receita vai ficando brava, querendo tributar de alguma forma, mas é importante que esses valores sejam totalmente reinvestidos dentro do objetivo institucional. Acontece que nessas horas dessas negociações, infelizmente, é a hora que falta governança, porque para ceder o jogador, tem aquele do por fora, um tanto fica para mim. Então, a falta de governança está nesse pedaço onde são feitas essas negociações. Ok? Sim. Além disso, já que vocês falaram de outros países, a Espanha, por exemplo, a Espanha ela adotou um entendimento que pode alastrar em outros países, que ela entende que quando você vende um atleta com lucro, isso constitui ganho de capital. Então, por exemplo, aquele atleta, a Espanha entende que os atletas têm que ser tipo registrados como ativos dos clubes. Então, comprou o jogador por 50 milhões de euros. Então, o custo de aquisição dele é 50 milhões de euros. Vendeu ele por 75 milhões de euros, então, esses 25 mil de ganho configura ganho de capital. E com relação a esse ganho de capital, há a tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, há uma expectativa de que isso aconteça também no Brasil. Vários times brasileiros têm autuações na Espanha em razão disso. Então, como o ganho de capital ocorreu lá na Espanha, o fisco espanhol entende que o time brasileiro, que nem lá está, tem que pagar para o fisco da Espanha, porque o ganho de capital se realizou lá naquele país. Entendidos? E agora, os times espanhóis, a Receita espanhola está determinando, está dando ordens de embargo, que significa que, por exemplo, vamos supor que o Flamengo esteja devendo o fisco espanhol com relação ao ganho de capital de um atleta. E agora, vamos supor que o Real Madrid vá comprar o Gabigol. O Gabigol é do Flamengo ainda? Sim, professora. Foi autorizado a jogar voltou a recentemente, jogar, inclusive. é isso que ele estava Isso. suspenso. Aí, vamos supor que o Real Madrid queira comprar o Gabigol. O Flamengo está devendo esse ganho de capital em razão de outro jogador. Então, a Receita manda uma ordem de embargo para o Real Madrid, falando que na hora que ele for pagar para o Flamengo, que ele não pode pagar tudo para o Flamengo, que ele tem que pagar primeiro a dívida que está na Espanha e só depois ele vai transferir o dinheiro para o Brasil. Então, é como se tivesse feito uma substituição tributária para os times espanhóis. Outra coisa que tem deixado o mercado do futebol um tanto quanto tenso, porque essas negociações internacionais elas são cada vez mais intensas e o recurso e os recursos são muito vultuosos. Tá aqui, beleza? Oi. Essa contabilização, esse ganho de capital, eu não sei como é que ele é lá fora, mas aqui no Brasil, por exemplo... Eles não são registrados como ativo. Porque, contabilmente, eu tenho minhas dúvidas que eles possam ser considerados ativos, porque eles são pessoas.
E isso, o ativo, como requisito no ativo, você tem que ter controle sobre ele. Você não pode falar que você tem controle sobre uma pessoa. É até contrário ao ordenamento jurídico. Como é que você vai depreciar o ativo? Por ano que o atleta joga? E como que você vai, por exemplo, registrar, né, para efeito de ganho de capital, como se fosse um imóvel, né? Se eu faço uma benfeitoria, se eu treinei esse atleta, eu posso aumentar o valor de custo dele? Pois é, eu acho isso tão absurdo também. Mas os times recorreram lá no governo espanhol, contrataram escritórios espanhóis e perderam. Vocês acreditam? Eu também acho isso muito estranho. Me parece Aqui no contabilmente absurdo. absurdo, aqui não registra. Ok? Ok, entendido. Alguma outra dúvida, gente? Podemos seguir. Como a gente demorou um pouquinho, posso passar um pouquinho da 7? Pode passar, professora. Então, outra coisa que é importante, não falei para vocês que o atleta, ele ganha o salário dele, que o que ele ganha para jogar no time é o salário dele. Uhum. Então, sobre esse salário, incide o imposto de renda retido na fonte e incide o INSS, que também é retido na fonte. Igual quando a PUC me paga, ela me paga líquido, porque ela pega o imposto de renda que retém sobre o meu salário, retém ele, paga para a Receita e me paga o líquido. A mesma coisa os times têm que fazer com os salários dos jogadores. E sabe o que acontece, assim, 90% dos times? Eles retêm e não pagam. Porque eles não têm dinheiro para pagar. Então, eles tiram isso do salário do atleta, mas não pagam para a Receita. E aí, o que acontece? Para os mortais, reter isso e não pagar configura crime. Isso configura apropriação indébita. Mas, com relação ao time de futebol, existia uma tolerância com relação a isso. Eu ainda não vi, nenhum dirigente a ser denunciado porque fez a retenção e não pagou. Então, com relação ao futebol, há uma certa condescendência com relação a esse crime de apropriação indébita previsto no Código Penal. Mas, como eu vou falar para vocês, eu acho que com a instituição da SAF, e já visto na prática, essa tolerância tende a ser reduzida. E outra questão relacionada com esses espetáculos esportivos é com relação ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS. E porque o ISS incide sobre os espetáculos, o patrocínio, o uso da marca, a publicidade, e existem muitas questões envolvendo os sócios torcedores. Se o sócio torcedor contempla algum tipo de prestação de serviço para a pessoa que se associa, ele pode configurar serviço ou não. Tem que analisar a categoria, o que o contrato estabelece. Mas também existem muitas autuações envolvendo sócio torcedor. Então, resumo da ópera das associações com relação aos tributos federais. Imposto de renda, CSL, COFINS é isento, o PIS paga 1% sobre a folha, a contribuição previdenciária patronal paga no regime substitutivo e tem que fazer as retenções nos salários. Nos estaduais não tem tributo. Com relação aos tributos municipais, tem que pagar o ISS, e aí tem polêmica se essas atividades são serviço ou não, e também tem o IPTU com relação aos imóveis de propriedade da associação, taxa de fiscalização, funcionamento, vigilância sanitária, etc. O que muda com a SAF? A SAF não é isenta, mas ela tem um regime específico de tributação, que é aqueles mesmos 5% da receita bruta que acontece na associação.
Só que na associação, os 5% era só para contribuição previdenciária patronal. No regime da SAF, não. É para todos os tributos. Então, é um pouquinho para o imposto de renda, é um pouquinho para a contribuição social, é um pouquinho para o PIS, um pouquinho para a COFINS e um pouquinho para a contribuição previdenciária patronal. Esses pouquinhos que vão para cada um, está numa portaria do Ministério da Fazenda, de dezembro do ano passado, que modificou esses percentuais e falou, de tudo que você está pagando, um pouco é para isso e um pouco para cada um desses. Nos 5 primeiros anos, não compõe a base de cálculo do regime específico de tributação do futebol a seção de direito econômico dos atletas. Então, nos 5 primeiros anos, não. Mas o que está previsto na lei é que, a partir do 6º ano, essas seções onerosas, elas componham a base de cálculo e que o percentual que é de 5 seja reduzido para 4. Mas tem que pagar os outros tributos, tá, gente? FGTS, IOF, se tiver operação financeira, e imposto de renda retido na fonte, nas remessas do exterior, e tem que pagar de 2% a 5% de ISS. E aí, sempre me perguntam assim, a tributação da SAF é mais cara ou mais barata do que a associação? Se a gente pensar, tem hora que eu acho que a da SAF é mais barata, porque 5% para todos os tributos. E, no caso da associação, é 5% só para um tributo, que é a contribuição social, a contribuição previdenciária patronal. E eu falei com vocês que, se você não tem equipe de futebol, você tem que pagar 20% sobre a folha. E isso é muito alto para as associações. Então, a Receita custou a aceitar que existia esse regime específico do futebol. Ela, em 2021, regulamentou e agora, ano passado, ela mudou os códigos de receita, então, aquelas pessoas, a SAFs pega aquela receita toda, calcula os 5%, preenche um DARF e paga. O recolhimento é para o regime de caixa, quer dizer o quê? Quer dizer que vai pagar se receber o dinheiro. Se receber o dinheiro, calcula aquele dinheiro recebido todo mês e calcula os 5% e paga até o 20º dia do mês subsequente. E essa portaria do Ministério da Fazenda, como eu falei com vocês, 1637, ela regulamenta o percentual que vai ficar para cada tributo. Uma coisa que eu vejo e que não estava na conta da SAF era o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Eu vejo uma certa surpresa com relação a isso. Eles entenderam na negociação da lei que a 14.193, que é a lei da SAF, que ela também isentou com relação ao ISS. Então, eu vejo, muitas vezes eles falam, não, a lei falou que é para pagar só esses. Só que acontece que a lei 14.193 não podia dispor sobre o ISS. Se ela dispusesse, ela seria inconstitucional, porque o ISS é o imposto dos municípios. Na reforma tributária, gente, essas questões vão alterar bastante. E se vocês quiserem, eu faço um outro encontro só para falar da tributação na reforma. Mas precisamos esperar os projetos evoluírem um pouquinho mais. Então, mas eu vejo que o ISS assusta as SAFs, muitas vezes, porque 2% a 5% de tributo faz com que aqueles cálculos que eles tivessem feito, que aqueles cálculos eles fiquem alterados. Então, muda muito o gerenciamento financeiro deles. Uma grande questão que fala é se a SAF vai responder pelos tributos devidos pela associação. Existe uma controvérsia sobre isso. A Lei 14.193 não dispõe nada sobre essa responsabilidade tributária, dispõe outros ramos, mas não dos tributos.
A lei fala que vai destinar 20% das receitas correntes mensais para pagar as dívidas das associações, as dívidas trabalhistas, as dívidas cíveis, mas não fala nada sobre as dívidas tributárias. E também não poderia falar, porque as questões de responsabilidade tributária são previstas no CTN, que é a lei complementar. Se a lei ordinária da SAF dispusesse disso, já era um motivo para ela ser considerada inconstitucional. Existe um projeto de lei, que é o projeto 2978, do ano passado, que já propõe mudanças na lei da SAF. Então, existe um dispositivo que deixa claro que a SAF não implica informação de grupo econômico. Esse aqui eu duvido que vai passar, porque, no fundo, ela responde, gente, ela é decorrente de uma reestruturação societária daquela entidade anterior. Então, eu acho muito difícil um tribunal não condenar a SAF como responsável tributário, porque as empresas, quando compram outras que têm passivo, respondem pelo passivo. Por que a SAF não vai responder? Então, ela tem dever de vigilância, due diligence, que devem ser feitas adequadamente para poder dizer se aquele negócio é rentável ou não. E aí também determina que a SAF não responde pelas obrigações do clube, anteriores ou posteriores, salvo quando o contrato de investimento expressamente determinar. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho minhas dúvidas. Acho que os órgãos públicos não vão aceitar isso com tranquilidade. E também determina que não vai transferir a obrigação quando elas não guardem em relação com o objeto da SAF. Então, outras dívidas que não estejam relacionadas com futebol, por exemplo. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso pode ou não. O PL também aumenta o repasse que a SAF tem que fazer para a associação, de no mínimo 25%. Já que eu não vou responder por nada, eu sei que vai ter que pagar, eu vou te dar mais dinheiro, mas eu sei que paga e tira das minhas costas essa responsabilidade. E muitos me perguntam, é vantajoso fazer a SAF ou eu continuo em associação? Tudo tem que fazer conta. E ver se vale a pena, tem que ver a questão da venda da SAF, se vai valer a pena, tem uma questão de mercado aí importante. Tem essa ideia de que a associação paga menos, hoje eu não tenho tanta certeza, eu tenho minhas dúvidas. E estima-se que hoje no Brasil existam mais de 200 SAFs constituídas, mas que operam mesmo são só Cruzeiro, Vasco, Botafogo e o Bahia. Então, vocês pensam, nós temos mais de 200 constituídas, mas que não se viabilizando. Então, as que estão em operação mesmo são essas, e o Cruzeiro já está sendo vendido. Eu tenho uma preocupação que não se refere ao pagamento de tributos propriamente dito, que se refere à questão econômica com relação à gestão financeira. Não é o fato de você ser SAF que você... o fato de ser uma SAF não significa que você vai ter lucro superavitário. O que determina o superávit é a governança, é o planejamento financeiro, que a modalidade em si não é suficiente. A responsabilidade dos gestores ela é maior, então eu acho que eles respondem pessoalmente pelas dívidas, e temos muitas repercussões trabalhistas, cíveis, tributárias, penais e societárias, uma vez que é possível que as associações entrem em processo de recuperação judicial, como aconteceu no caso do Cruzeiro, e foi essa recuperação que permitiu que a SAF fosse vendida de uma maneira vantajosa.
essa gestão da tributação ela vai ser muito importante daqui para frente, tanto no caso da associação quanto no caso da SAF. Isso não era um costume nesse contexto. O custo tributário tem que ser incluído no dimensionamento dos contratos, das receitas. É preciso que reduza a carga tributária com planejamento. E é preciso pensar que tem penalidades pelo não pagamento de tributo. Então, a questão da repercussão penal é importante. E a SAF, sendo SAF, tem uma empresa com todas as questões que são importantes. Responsabilidade tributária, solidariedade das contribuições. Então, isso tudo precisa ser devidamente dimensionado. Eu não vejo, ainda que nas SAFs constituídas, eles pagam os tributos, mas eu não vejo isso como uma preocupação. Assim como vão contratar um escritório para planejar, para ver, para conferir, não vejo isso ainda. É como uma cultura. E nesse contexto assim, de equacionar as dívidas, existem as ações tributárias, principalmente no âmbito federal, e as dívidas dos times são sempre dívidas acima de 10 milhões, então existe a possibilidade de transação individual, e muitos times estão se viabilizando. Então, o Cruzeiro, por exemplo, quando fala que reduziu a dívida tributária, reduziu com transação. Foi feita a transação, eles vêm pagando as transações que foram efetivadas. Então, têm sido as transações o grande mecanismo de salvação dos clubes. No caso do Cruzeiro, por exemplo, porque a atividade ali, logo depois da pandemia, entrou dentro do programa do setor de eventos, o CNAE dos clubes estava dentro do setor de eventos, então tivemos descontos muito bons naquela época, em razão do programa do PERSE, e com isso nós conseguimos reduzir uma dívida de 450 para 180 milhões. Mas não é a minha vontade, são aquelas regulamentações que estão disponíveis no momento. E o que eu vejo para a gente finalizar aqui é que governança não é uma questão de lei, sabe, gente? E aí eu falei a palavra cultura aqui como algo muito importante. Governança não vem de lei. Pode estar escrito em tudo quanto é lei, mas se governança não for uma cultura, não adianta estar na lei que os times não vão observar. Então, é muito importante que se tenha essa consciência que a governança, em todos os sentidos, tem que ser uma cultura e não algo que é imposto pela lei, mas que aquilo tem que fazer parte daquele contexto para não gerar um cenário de dívidas recorrentes, de situações como nós já vivemos com relação ao futebol, que são situações muito tristes e que o grande penalizado é o torcedor. E eu acredito mesmo, para nós finalizarmos, que com a SAF o futebol assumindo essa responsabilidade empresarial das suas ações, e que isso vai gerar um cenário de regularidade em todos os setores. Então, os dirigentes de clubes, eles têm que escolher pessoas comprometidas com esse cenário de regularidade, com esse cenário de governança. Senão, daqui a um tempo, não adianta trazer gente que está acostumado com a velha maneira de agir, porque senão, daqui a um tempo, nós vamos ver SAFs em situações deploráveis, como nós já vimos as associações. E a Espanha mostra isso, porque vários clubes que se constituíram na modalidade de clube-empresa, pela essa falta de gestão de governança, voltaram à situação que existia anteriormente. Então, com isso, eu acho que é importante a cultura, e não a questão simplesmente que é imposta em lei. E com isso, eu agradeço muito a atenção de vocês. Meu e-mail está aí, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão,
eu estou à disposição, espero que era isso que vocês assim, tinham a expectativa de ouvir, e dizer que, para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês.